A gente tem hoje um parecer de recurso extraordinário do Supremo Tribunal Federal, que é o recurso extraordinário 1237867, foi julgado em 2022 e está valendo desde 2023. Esse recurso extraordinário, ele determina que os estados e municípios que não possuam legislação própria para redução de jornada enfim, jornada especial, né, que é o termo correto, a jornada especial para servidores públicos, que sejam pessoas com deficiência ou que sejam responsáveis por dependentes com deficiência, nesses casos em que não haja essa legislação estadual ou municipal, teria que responder à lei federal, que garante esse direito, né, de redução de horas de jornada de trabalho, sem perda de remuneração, né, ou flexibilização de horário de trabalho. A partir disso, né, a gente nós, enquanto funcionários, viemos cobrando a DGRH e a Procuradoria-Geral a respeito disso ser implementado aqui na universidade, né, questionando como que seria essa forma de implementação e sem retorno, né? Isso foi reiteradamente ignorado ao longo do último ano, principalmente. Aí, em outubro, o Estado de São Paulo realizou, né, promoveu o decreto 69045 em outubro, e nesse decreto é determinado que todos os servidores públicos estaduais, inclusive de autarquias estaduais, tá? Deixar isso muito claro aqui, inclusive de autarquias estaduais, deverão ter um fluxo para que o servidor público que tenha deficiência ou que seja responsável por um dependente com deficiência possa solicitar redução de jornada sem perda salarial ou flexibilização dos horários de entrada e saída ou trabalho remoto. Também queria colocar um destaque que a lei 14.442 de 2022, que altera a CLT, já prevê na CLT que os servidores com deficiência ou os que são responsáveis por pessoa com deficiência devem ter prioridade no trabalho, em implementar o trabalho remoto. Só queria fazer esse destaque, porque assim, eu sei que não é o assunto da CEP, mas a gente só vai ter um consul em 1º de abril, então eu queria que os conselheiros se atentassem a essa preocupação, né, de implementar isso aqui na universidade. É um direito que está caracterizado pela lei, né, e deixar muito claro que o que a gente está solicitando não é um benefício para ninguém, é apenas um direito, né? E que isso vai, sim, contribuir não apenas para uma política inclusiva da universidade, mas também para que um funcionamento mais adequado da universidade, considerando os impactos que tem aí, principalmente os pais e mães, que precisam aí acompanhar seus filhos com deficiência em acompanhamentos médicos, terapêuticos, né? E até para dar um suporte maior para essas crianças, e às vezes até adultos que precisam de um suporte maior. E, além disso, também reconhecer que os servidores com deficiência precisam de um tempo maior para se dedicar à sua saúde ocupacional, né, e terapêutica, muito mais do que as pessoas sem deficiência. Então, por isso, se faz necessário esses ajustes, conforme a lei está colocando. É só esse destaque que eu gostaria de fazer. Muito obrigada. Aí sobre o decreto, né, do Estado em relação ao PCD, eu gostaria que até a doutora Fernanda completasse a fala. Nós, da GRH, fizemos uma consulta à Procuradoria a respeito da aplicabilidade do decreto na universidade, em razão de iniciativas que nós já temos desde 2013, e recebemos recentemente a resposta da PG e estamos fazendo um estudo, né, de como será aplicado o decreto na universidade, tendo em vista as nossas normas internas. Então, se a doutora Fernanda pudesse acrescentar a parte jurídica, eu agradeço. Bom, com relação ao decreto, né, o que a gente apontou no parecer é que ele não tem uma aplicabilidade imediata para a universidade, até por conta da sua autonomia, né?
o decreto fala em autarquias, mas quando ele se refere, né, quando o decreto estadual se refere às universidades, ele expressamente coloca dessa maneira, né, autarquias, inclusive de regime especial, ou inclusive as universidades, né, então não é o caso desse decreto, ele só fala em autarquias de modo geral. Nós temos peculiaridades aqui administrativas que devem ser levadas em consideração e por isso a gente deve ter um regramento específico nosso, ainda que se valha de muitos dos aspectos que estão no decreto, né, então podemos usar o decreto como paradigma, como norteador aí das nossas medidas, claro, também de acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, mas a gente precisa regrar isso internamente, até porque a gente tem já no Exunicamp também a previsão de redução de jornada já para essas situações, então a gente precisa compatibilizar tudo isso aqui dentro. Eu queria entender melhor como que se entende que a autonomia universitária ela está acima da legislação a respeito dos servidores públicos, né? A gente tem uma legislação que é esse decreto estadual, que só existe por conta do parecer do STF, e no parecer do STF é um parecer de recurso extraordinário, né? Então, um julgamento de um caso vale para todos os outros casos semelhantes de servidores públicos municipais e estaduais, né? Então, assim, eu queria entender isso porque, no caso dos servidores da Unicamp, se existe o decreto estadual que prevê isso para servidores públicos estaduais, eu queria entender por que neste caso, a autonomia universitária se sobressai, né? E também entender qual é a política de redução de jornada que existe atualmente para servidores com deficiência, porque o que eu sei é que existe o artigo 110, que prevê 6 horas de ausência dos servidores que têm dependentes com deficiência, mas não cita os trabalhadores com deficiência. Então, eu gostaria de esclarecimento. Obrigada. Os decretos no estado de São Paulo, né, no país todo, ele visa regulamentar a parte administrativa da execução, talvez de uma lei, ou no caso aqui, de uma decisão do Supremo. Então, ele vai dar os traços de como a administração vai cumprir aquela decisão ou aquela lei. Então, nesse aspecto, a nossa autonomia prevalece. Tá? Então, a gente tem autonomia para internamente regrar como nós vamos aplicar aqui a decisão do Supremo. Tá? Então, é diferente da lei. Então, o decreto, ele tem, dentro da hierarquia das normas, ele tem uma importância menor, ele é mais executivo. Tá? Ele não vai trazer um direito, ele vai só regrar internamente na administração como esse direito vai ser exercido, é diferente de uma lei. E nesse caso aqui, né, isso acontece muito no estado de São Paulo, porque historicamente, né, o estado de São Paulo respeita muito a autonomia das suas 3 universidades paulistas, então eles nunca incluem a universidade, eles sabem que nós temos uma situação diferente, só para você ter uma ideia, tá? A gente teve uma outra situação que está sendo julgada pelo Supremo, a própria Procuradoria-Geral do Estado, né, sobre aquelas emendas parlamentares, a execução. Até por conta da nossa autonomia, a própria Procuradoria-Geral do Estado pediu para nos oficiar, falando, olha, eu vou fazer o regramento aqui, mas ele não vai se aplicar a vocês por causa da autonomia. Então, eles mesmos pediram para a gente regrar internamente, porque ele vai fazer um decreto, mas ele já sabe que não vai aplicar. Então, é assim que funciona, então, por isso a gente precisa desse regramento. Nada impede que a gente se valha aqui de algumas diretrizes, aproveite o que está no decreto e regule aqui dentro da mesma forma, tá? Mas a gente precisa desse regramento interno.